Pai do Senhor, meus amados irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Passando aqui para falar um pouquinho sobre o nosso seminário, sobre a aula que tivemos. Já passamos ali por Josué, onde nós aprendemos sobre livros históricos, né? Que é de Josué a Esté. Falamos de Josué, a questão de Josué ser o sucessor de Moisés. Falamos sobre Josué, que o nome Josué significa Deus provém a salvação. Que o nome de Josué era conhecido, ou melhor, Josué era conhecido como Oséias. Falamos sobre as características de Josué como líder, o caráter de Josué, que é o exemplo de líder, e ali também poder dizer assim de pastor, que depois ficou com aquela multidão ali, com aquela, vamos dizer assim, com aquela herdada, aquela herança de Moisés, assim, em nome do Senhor Jesus. Mas a gente começou a falar do livro de Juízes. Quando nós passamos a falar do livro de Juízes, é bênção. Aprendemos que o livro de Juízes, que um dos significados de Juízes é libertador. Então, quando acontecia algo na vida daquele povo ali, daquela nação, melhor dizendo, de toda aquela nação, ali o que é que isso acontecia? Tinha a opressão, o povo abandonava a presença, e Deus se levantava, vamos dizer assim, um libertador. E um dos seus libertadores, a gente sabe, Sansão, Gideão, veio também Débora, Otiniel. Assim, Deus foi levantando os seus libertadores. Passamos nesse período entre Josué, ali entre assim, onde Josué para o livro de Juízes, esse período de transição, a gente vê que foi em torno, alguns estudiosos, de 350 anos, e outros chegam a afirmar de 450 anos. Mas o que a gente quer falar nesse momento agora aqui, que eu estou com o livro, quero falar um pouquinho da mudança entre as Juízes. E agora a gente vai falar um pouquinho do livro de Samuel, não é? Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, que foi sacerdote, juiz, profeta. Samuel, que foi 3 em 1. Sabemos disso, já falamos muitas vezes na igreja. Mas é interessante a gente entender que como era o trabalhador daquele tempo, como era o trabalho do juiz daquela época. Ora, Samuel veio com um trabalho a mais. Samuel agora ele veio como juiz, ali ele tinha que ver os problemas do povo, ali tomar as decisões, julgar a questão da nação, do povo. Mas também Samuel era profeta. Por ser profeta, ele tinha que trazer de Deus para o povo, e por ser sacerdote, levar do povo para Deus. Então ele era profeta, juiz e sacerdote. Então ele estava na esférica, vamos dizer assim, na parte social, na parte política, na parte judiciária. Então era muito trabalho para aquele homem de Deus. Mas agora, quando a gente estuda o livro de Samuel, quando se fala do livro de Samuel, os meus amados querem logo lembrar de Davi. É muito interessante que pega os primeiros personagens, Davi, Saul, e às vezes esquecemos de um do principal personagem, que é o próprio Samuel, que é o autor. É Samuel que, no meio da caminhada dos 2 livros, percebemos ali que o livro, o 1 Samuel, ele vem relatar no capítulo 16 da sua própria morte. Mas o que eu não quero frisar nessa manhã, nesse texto agora, para passar para os meus irmãos, só para abrir um pouco a nossa mente, porque a base do livro que estamos estudando é uma palavra que eu já disse aqui outras vezes, vocês vão ouvir muito, que é a questão da teocracia, o governo de Deus. E às vezes fica chato, repetitivo escutar, mas a base do livro, de entender, de estudar o livro de Samuel, é essa transição. É a transição da questão de juízes. O povo deixa de ser comandado para juiz, para agora, que é o poder, vamos dizer assim, teocrático, né, que significa a teocracia, o governo de Deus, e o povo agora começa a pedir um rei, olhando outras nações, né, o povo começa a ter a necessidade de pedir o rei. E quando é que a gente começa a ver isso aqui, no primeiro livro de Samuel? É necessário entender também que esse é o momento da transição. E toda transição, ela vem mudança,
não é? Vem de ligamento, vamos dizer assim, e traz seus conflitos, traz suas dores. Então é nessa parte que eu quero entrar aqui, nessa manhã, nessa aula, nesse texto maravilhoso, falando nesse momento da mudança, não é? Do governo teocrático para um governo de monarquia, vamos dizer assim, onde a gente encontra 1 Samuel, capítulo 8, que diz assim: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. A gente percebe que Samuel ele tem 6 filhos ali. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juiz em Berseba. Entendeu que na região ali de Berseba eles foram juízes. Eles foram juízes, e a tendência de o povo querer, já que tinha um profeta, e era juiz, sacerdote, a tendência é que os filhos também seriam. Mas e a palavra do Senhor no versículo 3 diz assim: porém seus filhos não andaram pelos caminhos deles, antes se inclinavam à avareza e tornaram presentes e perverteram o juízo. Então os filhos de Samuel, ele não era exemplo. Os filhos de Samuel, ele não era exemplo para o povo, para a nação. Aí vem uma das primeiras falhas. Vamos dizer assim, não que podemos dizer que foi culpa do profeta, do juiz, do sacerdote, com a qual ensinou a seus filhos, mas agora a gente vê ali uma rachadura. Os filhos deles eram avarentos, não tinha condição nenhuma de dar continuidade ao seu ministério. E é interessante que nessa mudança agora o povo vê isso, e o povo vai lá, no versículo 4 diz assim: então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Foram a Ramá e disseram: esse que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que eles nos julguem como têm dados à nação. Então o povo vai lá, se junta a uma congregação. Pastor, porque o senhor está dizendo isso, que é necessário entender essa origem de tudo aqui. Como foi essa mudança, como foi essa transição do tempo de juízo, do tempo da teocracia, agora para o último profeta nessa linha, que foi Samuel, e agora para mudar para o reinado. Acontece que o povo começa agora a achar falha nos seus filhos, se junta à congregação, vai lá, está dizendo aqui que essa congregação, ela se junta, vai na casa de Samuel e diz: olha, os teus filhos não são exemplo, e tu já é velho, já parece bem nós trocarmos. Claro que, frisando aqui, toda mudança, tanto de governo, toda mudança, isso é questão que a gente pode trazer também para dentro de nosso templo, de igreja, toda mudança, toda transição, há dor, né, há conflito. É bom a gente aprender isso, entrar um pouquinho na teologia pastoral, não é? Aos senhores pastores, a presbítero, para poder entender isso, que há um momento de transição. E toda transição, ela causa certo incômodo, ela causa certa dor. E isso faltava para Samuel passar por isso. A gente abre uma observação que não era necessário acontecer da forma que foi. Da forma como o povo foi falar com Samuel, acusando seus filhos, apontando a idade de Samuel, não é verdade? Poderia ser de outra forma. Mas às vezes é necessário acontecer desse jeito. Porque foi um choque de realidade para Samuel, a qual ele entendeu que teria que ter uma transição naquele momento ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes alguns pastores, e eu quero frisar nesse texto aqui, sabemos que olhando pelo olhar clínico, Samuel ficou mal. Olha isso aqui no versículo de número 6. 1 Samuel 8,6 diz assim: porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-lhe o rei para que nos julgue, e Samuel orou ao Senhor. Então Samuel se abalou muito com aquilo ali. Quando a Bíblia vem dizer parece mal, há um entristecimento de alma de Samuel. Samuel agora fica com a alma batida. Mas no versículo de número 7, o próprio Deus agora consola Samuel. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, ante a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. O próprio Deus agora fala: olha, esse povo não rejeitou você, Samuel, esse povo rejeitou a mim.
A gente vê outro versículo mais na frente que o próprio Deus diz: olha, desde lá do Egito, esse povo me rejeita, e também ia rejeitar você, Samuel. Então não se preocupa, não rejeitou só você, mas rejeitou também a mim. Está dizendo aqui no versículo número 8: conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e outros deuses serviu, assim também fez a ti. Então o povo esquece, não é, vamos dizer assim, pelo menos tenta esquecer do trabalho de Samuel e vai procurar um novo rei. Esse é um momento crucial. Puxando por um pouquinho da teologia pastoral, esse é um momento crucial da gente ver a mudança ou o término do ministério de Samuel, não como profeta, mas ali como juiz. Não é? No ministério tem essa divisão, mas como juiz, ele agora está se recolhendo, entendeu? E agora vai entrar um poder não mais teocrático, mas o poder agora de monárquico ou na monarquia. É interessante a gente olhar esse texto aqui, para a gente entender como foi essa transição. Não é? Nesse para meus irmãos, para meus amados pastores, depois mais na frente a gente vai ver. Alguns pastores, alguns líderes pregando esse texto, ele foca só no momento que Samuel é abandonado. Ele foca no momento da dor de Samuel, ele olha no momento, fala da ingratidão do povo. E às vezes não foca na questão dessa transição. Olhando no olhar mais maduro, olhando no olhar mais histórico, mais teológico, a gente deixa um pouquinho o emocional de lado e olha nesse lado aqui de mudança. E dizer que também é necessário a gente aprender a trabalhar com mudanças, aprender a trabalhar com transições. Isso acontece na vida de qualquer pastor, na vida de qualquer ministro, isso acontece, mudança, transições, mudança de poder, mudança de pastor, mudança de trabalho, isso acontece. A obra do Senhor é cíclica, ela vai girando. Isso acontece e é bom para o amadurecimento. Mas é claro que para os olhos de Samuel pareceu mal. Samuel pareceu mal, ficou tristonho, mas Deus ali o consolou. Quando a gente for olhar esse texto aqui, abrir a nossa visão, não tão somente para o lado emocional, mas para o lado histórico, para o lado de transição, para o lado teológico, não só pelo lado terapêutico, que a gente vai ver muita tristeza de Samuel, mas se entender a autoridade de Deus. A gente termina aqui falando de uma autoridade que muitas pessoas não conhecem, permissiva. Pastor, que autoridade é essa? Deus pode revestir o quadro, inverter o quadro, melhor dizendo, mas Ele permite. Ele permite acontecer porque foi a decisão do povo. Então, Deus não interviu. Ele disse a Samuel mais na frente, Samuel, escuta a voz do povo. Escuta a voz do povo e faz o que o povo queira fazer. Mas na frente a gente vê que essa mudança não foi boa. Foi escolhido Saul. Saul não era pastor de ovelha, era um pastor de jumenta. Saul não tinha sensibilidade espiritual. Aí entra esse outro personagem que ali faz muito menção também nesse livro, o personagem de Saul. Depois a gente vai falar do personagem de Davi. Mas entenda, eu só trouxe esse texto aqui para a questão da teocracia, essa mudança transitória do governo que era de Deus para agora um governo da monarquia, assim pelo rei Saul. Mas é necessário a gente entender como foi feita essa transição, como foi feita essa mudança. Primeiro, a autoridade permissiva de Deus, porque o povo pediu. Teve a questão do povo, como o povo foi pedir a Samuel. Se a gente olhar pelo lado emocional, teve toda a dor de Samuel, também teve esse lado aí. Mas isso aqui é só para abrir a nossa mente,
no ensino do livro de Samuel. Se vocês em casa acompanharem, quando leia esse texto, para vocês entenderem, mergulhem nesse texto. A primeira menção desse texto aqui, se a gente pegar pelo emocional, para quem é pastor, para quem é presbítero, para quem é um líder de igreja, vai levar para o lado emocional, pode até dar um choque, até doer, né? Porque a gente vê isso também no dia de hoje, mas eu aconselho levar pelo lado teológico também. Claro, temos alma, mas pelo lado teológico, pelo lado histórico, pelo lado bíblico, e assim a gente vai poder saber o que é essa mudança. Lembre-se, teocracia, governo de Deus, teo é Deus, cracia, governo de Deus, monarquia, já vez o governo dos homens. Forte abraço, em nome do Senhor Jesus. Aqui é só uma introdução do livro de Samuel, uma introdução dessa transição. Então entenda em nome do Senhor Jesus. Por favor, pregadores, ministro, começando pela essa pessoa aqui, quando for usar esse texto lindo, maravilhoso, que não seja usado para desabafo, em questão pelo lado emocional, na questão do abandono de Samuel. Não, essas coisas acontecem. Isso aí é transitório. Mais na frente a gente vai ver Samuel perdoando, mais na frente a gente vai ver Deus fazendo coisas grandes, e mais na frente eu vou trazer texto falando com meus irmãos a isso. Amém? Forte abraço, meu Deus. Mulheres de Deus, fica na paz. E é um prazer passar só esse pouquinho para vocês aqui em nome do Senhor Jesus. Forte abraço.